Aceitar Jesus ou abraçar uma religião? O que é que passa na mente de alguém que aceita Jesus em uma determinada instituição religiosa? Será que de fato ele está aceitando a Deus, a Cristo como seu Salvador? Ou ele está abraçando uma informação religiosa para que a partir dali ele venha se comprometer com uma instituição religiosa humana, mas que se utiliza da palavra de Deus para escravizar, manipular e prender aquela pessoa? Graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Eu sou seu irmão em Cristo, Elcio Jesus, e esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Um beijão aos inscritos. Você que não é inscrito também, se inscreva aí agora mesmo, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, queridos, nós fomos orientados, ensinados, que para ser salvo, tínhamos que aceitar Jesus. Mas para aceitar Jesus, nós tínhamos que aceitar ou abraçar todo o clero religioso, sistema pastoral, as indulgências, as liturgias, o ambiente, né? A casa de Deus, a congregação, a igreja, o templo, né? E aí vem as práticas de sacrifícios, né? Prática de jejum, tudo aquilo que nós já estamos cansados de falar, e vamos continuar falando, até porque tem muitas pessoas que não conseguem entender e outras nunca conseguiram ouvir o contrário disso. Por quê? Porque foram doutrinados, foram ensinados desta forma. Então, assim, há quase 20 anos atrás, quase 25 anos atrás, eu aceitei Jesus. Mas com Jesus vem a bagagem da religião. Você tem que carregar, sabe, todo aquele sistema religioso. E os líderes religiosos, eles colocam em nossas cabeças, na sua cabeça, na nossa mente, que sem aquilo, ou sem esse fardo, sem esse pacote, você não tem direito à salvação. Sabe, é como se fosse uma espécie de seguro, né? Mas que você vai ter que assinar um contrato, você vai ter que participar daquelas regras, né? Se comprometer com aquilo tudo para você ter os seus direitos. Mas, querido, será que a salvação é eterna? Será que a vida com Deus está inserida nesse pacote, nesse contexto religioso? Claro que não, abençoados. Porventura, Jesus de Nazaré, quando ele andou no meio dos homens, entre os homens, ele pregava isso, que para as pessoas aceitarem a salvação, aceitarem Deus, tinha que ir para um local específico, ter um pastor, ter um líder, um religioso, ensinando o que ele deveria fazer, o que ele deveria comer, o que ele deveria vestir. Não. Porque a salvação eterna, ela é um dom de Deus que não depende da religião. Nunca dependeu da religião. Eu sei que muitas pessoas vão usar textos isolados, e eu sei disso, então já vou lendo aqui, né? Principalmente os nossos irmãos da religião, que defendem com unhas e dentes o sistema religioso de um modo geral. Eu não estou falando aqui que é errado as pessoas se reunirem, não é errado as pessoas se reunirem, não é errado as pessoas terem uma comunhão uma com as outras, mas precisamos mostrar para essas pessoas que uma coisa é você se reunir e ter comunhão, ter um ciclo ali de amizade, e outra coisa é você
ser um salvo, um filho de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que a igreja, que a religião prega. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eles usam este versículo solto para dizer que você tem que aceitar Jesus para que você venha a ter vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Primeiro que mundo aqui tem tradição, abençoado. Tradução, melhor dizendo. Mundo aqui não está falando do mundo cosmo, todas as pessoas. Tá? Mundo aqui está se referindo especificamente ao contexto judaico. Os judeus que estavam vivendo debaixo de um pacto de condenação e morte. Tá? O mundo aqui é o ecomene, né? O mundo dos eleitos, os salvos, aquele povo que tinha sido ali predestinado da primeira aliança. E outra coisa, Deus amou o mundo, este mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer parte de quem? Sou eu que decido acreditar de uma hora para outra? Não. Uma coisa é você crer, acreditar. E outra coisa é você aceitar. Então, quando você aceita Jesus na religião, você está abraçando a religião e não aceitando Deus. Porque crer, você crê independente da religião. Quantos de vocês aí na gravação, quantos de nós, eu mesmo, eu sempre acreditei em Deus independente da religião. Nunca tinha pisado os meus pés numa igreja evangélica. Eu sempre acreditei em Deus. Então, se a salvação pertence àqueles que creem em Deus, então isso significa que não é a religião, não é a igreja, não é o templo, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o ancião que media essa salvação, que proporciona essa salvação, que ensina sobre essa salvação. Não. Porque o crer está em mim, está em você, porque foi concedido pelo próprio Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. É claro que ali tem todo um contexto, salvação ali não é eterna, tá bom, abençoado? Está falando ali da salvação, do contexto de ter saído da primeira aliança, que era uma aliança, era um pacto de condenação e morte, e terem recebido a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, que salvou aquele povo, libertou a mente daquelas pessoas, como disse Jesus em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a graça de Deus trouxe alívio para aquelas pessoas, embora aquelas pessoas sempre tenham sido filhos de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, a graça de Deus proporcionou essa salvação que redundou em descanso da nossa alma. Tá? Tem nada a ver com a vida eterna, espiritual, não, porque ali não depende da questão da pregação em si, mas sim da eleição de Deus. Então, Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ó, a fé. Se eu creio, é porque eu tenho fé. E se eu tenho fé, é porque eu recebi de Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Olha o que disse também o apóstolo Paulo. Tito, livro, carta escrita a Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, a fé, ela pertence aos eleitos de Deus. Então,
a salvação, seja ela da mente, seja ela eterna, por que é que você acredita? Por que é que você crê? Porque você fez parte ou faz parte de uma religião? Não, porque quando, ou mesmo antes de você fazer parte de uma religião, se você é filho de Deus, você sempre acreditou em Deus. Independente da sua ida à igreja, ter levantado a mão, aceitado Jesus, etc. Então, na verdade, abençoado, nós fomos enganados porque você nunca aceitou Jesus, né, de fato. Você abraçou uma religião achando que estava aceitando Jesus. Mas a fé, ela é um dom dos eleitos de Deus, e Paulo falando aos Tessalonicenses também, Paulo disse, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz, para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então a fé não é de todo mundo, não é todo mundo que crê em Deus. Não é todo mundo que acredita na salvação eterna. Então acredita aquele que recebeu o dom da fé, independente da religião. Então nós temos aí diversas pessoas que praticam diversas religiões, mas que acreditam em Deus, independente do seu segmento religioso. Agora a questão é, todos eles abraçaram uma religião, todos eles levantaram uma bandeira, seja uma bandeira espírita, uma bandeira católica romana, uma bandeira evangélica, uma bandeira umbandista, uma bandeira, enfim, diversas milhares de religiões que existem no mundo. Então, cada um levantou a sua bandeira, abraçou a sua bandeira e defende a sua tese, a sua religiosidade, mas não entende, porque se de fato a mente estivesse aberta, iria perceber que salvação eterna, vida eterna em Deus, não tem nada a ver com religião. Você já pensou, abençoado, que na época de Jesus, por exemplo, na época de Jesus, tinha igrejas, instituições religiosas convidando as pessoas para aceitar a salvação? Não. Só tinha Jesus ali falando, depois os apóstolos continuaram falando, e todo mundo seguia Jesus e todo mundo seguia os apóstolos. Os salvos só eram quem seguia Jesus e quem seguia os apóstolos? Porque se fosse assim, depois que Jesus morreu, depois que os apóstolos morreram, e aí? Aí os líderes religiosos hoje, eles dizem não, mas Deus me levantou como pastor, como profeta, e através de mim eu vou conduzir você a Deus. Não, abençoados, não é assim. O próprio Espírito ministra em nós, Romanos capítulo 8, versículo 16, diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica, não é uma instituição religiosa, não é o ir na igreja e aceitar Jesus. Ali você está aceitando ou abraçando uma religião, uma denominação, uma tradição religiosa, e não propriamente dito Cristo, não Deus. Olha outro texto interessante que eles usam, está em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Tá vendo, irmão? Todos quanto aceitaram Jesus. Não, primeiro que não é aceitar, é receber. Receber aqui é receber a palavra. É crer justamente naquela mensagem ou na mensagem do Eterno, na mensagem do Pai. E outra coisa, só pode receber a palavra, o final do texto vai dizer, aos que creem em seu nome. Só pode receber a palavra quem crê. E só crê por causa da fé, que é um dom de Deus. Viu como as coisas estão interligadas? Eu não posso receber Jesus, aceitar Jesus sem crer. A religião diz, você aceita, e aí Deus escreve o teu nome no livro da vida. Não, você confessa, você crê nesta palavra, porque você já é um filho de Deus. Você não passa a ser filho de Deus. A religião me ensinou que eu era um filho da perdição, que eu era um filho do capeta, que eu era isso e aquilo, que você era perdido. Aí um dia você foi para a igreja e aceitou Jesus. Só que aquele outro sistema religioso lá, ele fala do jeito dele. Não, não é naquela igreja, é na minha igreja. Aí o outro lá diz, não, não é desta forma, é desta forma. Aí o outro lá diz, não, não é assim não, é assado. Então milhões e milhões de pensamentos diferentes acerca da salvação, todo mundo puxando farinha para sua sardinha.
Então ninguém aceita Jesus. Abraça uma religião, um segmento. Eu acho que eu vou me adequar àquele ali. Aquele ali, a mulher senta do lado de cá, o homem do lado de lá e a mulher coloca um véu. Esse eu gostei. Aquele ali não tem dízimo. Gostei desse aqui, pelo menos eu não vou dar dízimo. Eu vou para aquele ali porque aquele ali parece que é fogo puro, é poder de Deus. Eu gostei daquele ali. Aquele ali eu não vou porque aquele ali é muito caladinho, não pode nem bater palma. Não vou para aquele. Eu não vou para aquele que aquele é barulhento, eu gosto de mais sossego, então eu vou ficar nesse aqui. Eu quero esse. Eu não gostei daquele ali não porque... Viu? Todo mundo abraçando uma causa, defendendo uma ideologia e não vivendo de fato o evangelho e crendo de fato em Deus e sua obra. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós pregamos o evangelho para que haja salvação na mente das pessoas por meio desta revelação que mostra o teu posicionamento no eterno. E isso por fé. Paulo disse que aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. Nós somos templo e morada desse Espírito que ministra em nós. Então, a religião, ela deturpou isso aqui com textos isolados. E um dos textos mais isolados, pregado por aí, bem conhecido, está em Romanos capítulo 10, que a leitura dentro do seu contexto mostra totalmente diferente daquilo que eles pregam por aí. Quer ver? Olha, Romanos capítulo 10, eu vou ler o versículo 8 em diante. Olha o que diz. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10. Olha o texto isolado, o perigo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Aí eles dizem assim, que você tem que fazer essa confissão dentro desses dois versículos, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, emprego do verbo futuro, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eles dizem que se você fizer esta confissão na instituição, principalmente evangélica, né? Outras deve ter alguma mudança, mas principalmente na evangélica, se você fizer esta confissão dentro desses dois versículos 9 e 10 de Romanos 10, você está salvo. Olha lá, a saber se que tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, as pessoas falam isso aqui, repetem isso aqui, citam isso aqui e dizem que estão salvos. Mas não, isso aqui não basta. Porque se fosse apenas isso aqui, você ia em uma igreja evangélica, o pastor mandava você confessar isso aqui, você confessava isso aqui, eu confesso com a minha boca, eu creio no meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí você era um salvo, então você podia ir embora porque aí você já estava salvo. Mas não. Você confessa isso aqui para teoricamente se tornar um candidato à salvação. Não está salvo ainda. Porque não adianta você confessar isso aqui, dizer que crê, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Não adianta você confessar com a boca e crer no teu coração para a justiça. Porque se você acreditar nisso aqui como critério de salvação, mas não dar dízimo, não se batizar nas águas, não comer o pão da chamada Santa Ceia, não estar ali dando a cabeça para o pastor orar, não estar ali frequentando todas as reuniões, todos os cultos, participando dos projetos, dos propósitos, dos desafios, etc, etc, você não é salvo. Mas você vai dizer, pastor, olha o que o texto diz, a saber, com tua boca confessares. Eu confessei Jesus. Eu creio no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu acredito, pastor. Mas o pastor vai dizer, não, meu filho, mas não é bem assim não. Isso aí é só o primeiro passo. Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, continuar aqui debaixo da minha cobertura pastoral. Você tem que ser fiel, dizimista, ofertante, jejuar, para o diabo não se levantar e tomar a tua salvação. Até Jesus voltar, você tem que estar debaixo, do cajado pastoral, da cobertura pastoral. Viu aí? Abraçando a religião e não aceitando a salvação, não aceitando Jesus. Porque no contexto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha o que o contexto vai dizer. Isso aqui era um assunto que Paulo estava falando com os judeus, com o povo de Israel,
que queria estabelecer a sua própria justiça e não estava se sujeitando à justiça de Deus por meio de Cristo. E o versículo 1 em diante vai dizer, Paulo diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Você é Israel? Eu sou Israel de Deus. Para, irmão, Paulo está falando aqui, Israel, o povo mesmo de Deus, o eleito de Deus, aquele povo da primeira aliança, não está falando da igreja de um modo geral. Não está falando do Israel espiritual, para você estar espiritualizando tudo. Não, está falando para Israel mesmo, nação. Então, a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. 2. Porque eles dão testemunho que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, sem conhecimento. Então, eles tinham zelo de Deus. Eram pessoas de Deus, eram filhos de Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento. Assim como a religião nos dias de hoje. 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Eu acho que é desse jeito, eu entendo desta forma, eu creio assim, eu creio assado. Ou seja, querendo, pelos seus próprios critérios, estabelecer a sua justiça. E não é assim. 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, eles queriam praticar a justiça que vinha da lei. Paulo disse, não, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Você não é salvo por causa da lei. O fim da lei é Cristo. Cristo deu fim à lei. 5. Ora, Moisés descreve a justiça de Deus pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas por ela viverá. 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Aí vai falar o 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. E esta é a palavra da fé, da fé. Viu aí? A palavra da fé. Eu creio, eu acredito. Não é aceitar, não é abraçar uma religião. Esta é a palavra da fé. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora o versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então o povo estava confundido, né? E assim está o povo hoje, vivendo confundido na religião. Só vive debaixo de cajado de homem, doutrina de homem, sabe? Uma hora é salvo, uma hora não é, uma hora é abençoado, outra hora não é. Tudo confundido, tudo confuso, tudo perturbado. Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque Paulo estava apresentando a salvação mediante a fé por meio da graça. Mas os judeus estavam querendo estabelecer a sua própria justiça pela lei, guardando o sábado, praticando o dízimo, fazendo jejum, etc. E Paulo disse, olha, Cristo é o fim de tudo isso aí. Jesus de Nazaré até ensinou isso aí, porque ele estava no cumprimento da lei. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele inaugurou uma nova e eterna aliança. E nesta nova e eterna aliança, o justo viverá por fé. Não fé em suas obras, mas na fé da obra do Cristo. Amém? Graça e paz, graça eterna. Nós recebemos, nós confessamos a palavra do Evangelho do Cristo ressuscitado. Nós temos convicção da nossa salvação. Nós não abraçamos uma religião para a salvação, tá? Somos quem somos pela graça de Deus.